Olá, eu sou Michele Coelho e nessa aula eu vou te ensinar a como contratar um profissional com menor custo e sem correr risco de ter processo trabalhista aplicando o meu método que chamo de contratação trabalhista inteligente. E o que é a contratação trabalhista inteligente? É um método extraordinariamente eficiente que leva as empresas e profissionais da área trabalhista a contratarem com menor custo, sem correr risco de ter processo trabalhista e tudo isso sem precisar ao menos de ter gastos com o advogado. E muitas vezes, quando a gente fala em contratar sem correr risco de ter processo trabalhista, as pessoas já partem para o óbvio, que é achar que eu vou passar um monte de leis para cumprir e isso faria diminuir os riscos de ter processo. Mas o que eu estou falando, na verdade, não é sobre leis. É claro que algumas obrigações trabalhistas você vai ter que cumprir. Porém, o que eu quero falar com você é sobre utilizar os contratos disponíveis na área trabalhista para contratar com menor custo, sem correr risco de processo trabalhista. E assim conseguir não ser um refém de contratação CLT e com isso reduzir os custos de contratação. Contratar os melhores profissionais do mercado de trabalho e, com isso, aumentar a satisfação do cliente e faturamento da empresa. Desenvolver uma comunicação para influenciar e engajar os empregados e demais profissionais que você contratar. Sair do operacional da empresa e só pensar no crescimento do negócio. Evitar o risco de gastos desnecessários com a fiscalização e a justiça do trabalho. Parar de depender da opinião de terceiros na área trabalhista da empresa e, com isso, sentir mais seguro para tomar as próprias decisões. Perder a insegurança de não saber se a empresa está ou não agindo da forma correta dentro da área trabalhista. E para você que é profissional da área trabalhista, ainda será possível gerar valor no seu trabalho e se destacar na área trabalhista por conseguir reduzir gastos na empresa e influenciar os profissionais na melhora dos serviços realizados, aprender a fazer um contrato, mesmo que você não seja um advogado, influenciar e engajar os funcionários da empresa, melhorando o ambiente de trabalho e trazendo mais reconhecimento para você, obter conhecimento suficiente para assumir um cargo de gerência sem ter qualquer medo, conseguir uma promoção com o aumento do seu salário atual. E será que é verdade? Tudo isso de contratar com menor custo, sem correr risco de ter processo trabalhista e sem precisar de advogado? Para você entender melhor, eu separei a história de alunos e alunas que estão aplicando o método da contratação trabalhista inteligente e colhendo seus resultados. E logo depois eu volto explicando como funciona o método e você vai poder experimentar o que a contratação trabalhista inteligente tem para te oferecer com o exercício que faremos nessa aula ainda. Meu nome é Tatiane, eu trabalho com recursos humanos há mais ou menos 6 anos e eu encontrei a Michele depois de uma dúvida, tentando unir a legislação com o dia a dia. E hoje eu tenho essa segurança de saber o que eu posso fazer, como que eu coloco na prática para blindar a empresa que eu estou de processo trabalhista e, ao mesmo tempo, trazer um ambiente saudável, um ambiente onde o colaborador quer estar, saber ouvir esse colaborador. Eu aprendi muito a saber ouvir, e às vezes é isso que ele quer, compreender, se colocar ali, ter a empatia, mas de uma maneira que não prejudique os resultados da empresa. Então, você saber unir. Então, isso é bom para empresário, é bom para líder, é bom para o pessoal de DP que acabou de se formar, ou quem já tem uma carreira já longa também, eu acredito que é bem interessante, porque tem sempre algo novo, troca de experiências, e isso faz com que a gente evite bastante problema com a Justiça do Trabalho e com fiscalização. Bom, eu conheci o curso, né, da Michele através das redes sociais, exatamente porque eu estava buscando sanar uma dúvida que surgiu na empresa, referente ao contrato com terceiros, né, pessoa jurídica, e aí eu tinha algumas dúvidas na maneira da contratação da empresa e eu fui procurar essas dúvidas no YouTube, vi alguns vídeos de alguns advogados no Instagram que eu já seguia, e aí eu encontrei a Michele, encontrei o curso, achei bem bacana, gostei da explicação, da didática, e aí acabei fazendo a inscrição para o curso. E para mim acho que foi muito importante, porque aí eu tive esse apoio, né?
esse retorno de sanar as dúvidas, de estar ali na companhia dos colegas, discutindo, aprendendo coisas novas na prática, né? Que a gente, durante a graduação, enfim, a gente vê muito na teoria. E o curso, ele te dá bem essa vivência da prática mesmo trabalhista. A gente consegue trazer isso para a empresa e está adequando a questão da contratação, a maneira até mesmo do feedback para os funcionários. Eu acho que o curso ele auxilia bastante isso, na forma correta de fazer a contratação desde o início para que tu não tenha problemas depois. Que o curso ele é bem focado nessa parte também, né? De reduzir os custos e reduzir os problemas com a Justiça do Trabalho, né? Porque tu consegue estar adequando um contrato melhor, tá passando um feedback para o funcionário de alguma situação com a comunicação mais assertiva. Então, eu acho que ajuda bastante o curso. E além dessas pessoas que eu mostrei aqui para vocês, eu ainda recebi mensagens desses alunos que estão contratando com menor custo, se sentem mais independentes da opinião de terceiros, sabem se comunicar de forma prática com os profissionais de qualquer contrato, sentem segurança profissional. E para quem o curso A Influência Trabalhista vai funcionar? Para você que não sabe o melhor contrato a ser escolhido ao buscar um profissional, para você que tem uma empresa e deseja reduzir gastos na área trabalhista, para você que trabalha na área de recursos humanos e fica inseguro se está cumprindo com todas as obrigações trabalhistas que a lei exige, para você que é contador e quer melhorar os seus serviços de departamento pessoal para empresas, para você que é advogado e deseja atuar no preventivo da área trabalhista para empresas, para você que é líder e deseja saber se comunicar com seus subordinados, e para você que é empregado e deseja ter um método claro e validado que pode te levar a um cargo de gerência. Mas o curso não vai funcionar para você que quer explorar os profissionais, porque seguindo o método da contratação trabalhista inteligente, você vai conseguir contratar com menor custo sem ter que ficar descumprindo leis e explorando os profissionais. Não é para você que está satisfeito com a área trabalhista que tem hoje e não vê necessidade nenhuma de reduzir gastos contratando melhores profissionais. E não é para você que está feliz com a sua carreira e reconhecimento adquirido na empresa que trabalha e salário que recebe atuando na área trabalhista. E como eu descobri o método da contratação trabalhista inteligente? Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu consegui o meu primeiro emprego como advogada da área trabalhista num escritório de advocacia em São Paulo. Nesse trabalho, eu cuidava diariamente dos processos que as empresas tinham na Justiça do Trabalho. E lembro que ficava muito assustada de ver as empresas terem que pagar na Justiça para os seus empregados valores de R$10 mil até R$1,5 milhão por algo que elas tinham feito de errado na área trabalhista. Eu me senti impotente diante dessa situação, até porque eu sabia que dava para as empresas terem se prevenido e ganhado o processo, não precisando ter esses gastos desnecessários. Trabalhando com esses casos todos os dias, eu identifiquei que esses erros cometidos aconteciam por falta de informação dos empresários e profissionais sobre a área trabalhista, o que fazia que eles cometessem erros bobos que facilmente poderiam ter sido evitados, mas acabavam gerando prejuízos de R$10 mil a milhões de reais. Foi aí que eu descobri que as empresas precisavam ter um maior cuidado ao contratar na área trabalhista e não ficar cometendo erros bobos que geram altos gastos sem qualquer estratégia e gestão dos riscos que estão correndo. Indignada com essa situação, eu abri o meu escritório de advocacia para começar a ajudar as empresas nas suas contratações trabalhistas e a saber lidar com os tipos de contratos que tinham. No início, eu achava que para fazer esse trabalho bastava as empresas apenas cumprirem as leis e estava tudo certo. Até o dia que eu percebi que as empresas que cumpriam somente as leis não conseguiam ter uma comunicação que engajasse os profissionais para entregar o seu melhor ao negócio. Porque uma coisa é você só cumprir as leis e ter uma área trabalhista com profissionais desanimados e sem produtividade. E outra é você saber usar a energia da contratação trabalhista, trazendo apenas excelentes profissionais para o negócio, aumentando a satisfação do cliente e dobrando o faturamento da empresa com isso. Foi aí que eu tive o meu primeiro desafio. As empresas viam o meu trabalho que eu realizava na área trabalhista como um custo, que de alguma forma não teria retorno para o negócio. E o meu trabalho ficava desvalorizado.
Então, eu tive que estudar e transformar esse trabalho em algo visto com bons olhos pela empresa. Algo que reduzia os gastos e ainda aumentava o faturamento do negócio, para que ensinar a contratar na área trabalhista começasse a ser visto para os empresários como um investimento e não como um custo. E assim, eles começassem a ter interesse nesse tipo de serviço que eu oferecia. Sabendo disso, eu comecei a aplicar nas empresas o que eu tinha aprendido com consultoria trabalhista. E começamos a reduzir gastos, contratar de forma inteligente, ter uma comunicação que gerava engajamento dentro do negócio, maior segurança com o cumprimento das obrigações trabalhistas, o que levou alguns clientes a reduzirem a zero os problemas e gastos com a fiscalização e a justiça do trabalho. Porém, eu ainda não estava feliz, porque o tempo que eu tinha estava todo preenchido com essas consultorias que eu fazia. E eu via que ainda faltavam muitas empresas e profissionais da área trabalhista para ajudar a contratar com menor custo, sem correr risco de ter processo trabalhista. Nesse momento, eu decidi ensinar via online, porque via que era a única forma que eu poderia ajudar muitas empresas e profissionais a ter acesso ao método da contratação trabalhista inteligente. Por isso, eu estou aqui para te ensinar como contratar com menor custo, sem correr risco de ter processo trabalhista, sem passar pelo que eu passei ao longo desses mais de 7 anos que eu atuo com consultoria trabalhista para empresas, usando a minha experiência prática a favor da sua empresa ou da empresa que você trabalha. E agora, vamos passar para a parte prática, que eu quero te mostrar como funciona o método da contratação trabalhista inteligente. Mas agora eu quero te mostrar a forma preocupante como as empresas estão contratando na área trabalhista. Primeiro de tudo, contratam qualquer profissional, com pressa e muitas vezes por indicação. Não escolhem de forma inteligente entre os mais de 10 tipos de contratos trabalhistas e deixam de reduzir gastos. Não sabem o resultado desejado com a contratação e, por isso, qualquer profissional acaba servindo. Deixam de se comunicar e avaliar o empregado ou o profissional contratado. Dependem da opinião de terceiros para tomar qualquer atitude dentro da empresa sem saber ao menos se aquela opinião ela está certa ou está errada. Usam qualquer modelo da internet para fazer o contrato de trabalho escolhido e acabam indo parar na Justiça do Trabalho porque aquele modelo estava errado ou porque escolheram um modelo errado de contrato. E agora, além de falar sobre o que essas empresas e profissionais da área trabalhista estão fazendo de errado atualmente na contratação, eu quero te mostrar algumas empresas e profissionais da área trabalhista que não aplicaram o método da contratação trabalhista inteligente. Eu quero te mostrar o que, infelizmente, acabou acontecendo com essas empresas. Aqui, Justiça do Trabalho reconhece vínculo de emprego entre construtora e pedreiro contratado como MEI para fraudar a legislação trabalhista. O que aconteceu nesse caso? A construtora, ela precisava dos serviços de um pedreiro na obra e ela acabou contratando ele como MEI, que é um contrato de prestação de serviço, muito utilizado hoje na área trabalhista, mas quando esse contrato, que tem uma característica de autonomia, ele é utilizado da forma errada, a empresa acaba tendo altos gastos na Justiça do Trabalho. Então, aqui, a construtora, provavelmente ela contratou esse pedreiro como MEI, e ao invés de tratar ele com autonomia, deixar ele realizar o trabalho da forma dele, fazer um bom contrato de prestação de serviço escrito, ela acabou tratando esse pedreiro como empregado, tratando ele como subordinado, direcionando o trabalho dele, colocando uma jornada de trabalho e dias da semana que ele deveria trabalhar, e aqui ela acabou tendo um grande problema, provavelmente por falta de informação na Justiça do Trabalho. Outra empresa, essa daqui, imagina, Ford, uma empresa desse tamanho, foi alvo de 4,9 mil processos trabalhistas no Brasil entre 2014 e 2021. E olha o valor dos processos, 897,88 milhões. Aqui, provavelmente, quando a gente fala da Ford, uma empresa desse tamanho, um profissional da área trabalhista provavelmente cometeu erros na contratação. E aqui, esse profissional, o que ele poderia ter feito? Reduzido esses gastos da empresa com processo trabalhista e gerado valor no seu trabalho, o que, infelizmente,
Não foi feito. Aqui, banco de horas formado com trabalho em condições insalubres, sem autorização é nulo. Aqui, provavelmente, um empresário ou profissional da área trabalhista montou um banco de horas nessa empresa para guardar as horas extras que eram realizadas por esses empregados, para depois compensar essas horas extras com folga, e acabou, pela falta de informação, não fazendo essa autorização e tendo problema na Justiça do Trabalho, porque o banco de horas foi julgado como inválido. Ofensas genéricas não impedem condenação de confecção por assédio moral. Olha aqui, quem que estava assediando os empregados? A gerente era filha dos proprietários do empreendimento. E aí, o que aconteceu? Ela começou a chamar de ignorante, de burra, de inútil, de coitada, e a empresa acabou tendo que pagar 5 mil de indenização. Isso aqui, provavelmente, foi falta de informação, foi falta de treinamento dessa filha dos proprietários, mas gerou um prejuízo de 5 mil reais para a empresa. E agora, se você não quer passar por esse tipo de situação, como que funciona, o que você pode fazer, como que você pode aplicar a contratação trabalhista inteligente? O que acontece? Primeiro de tudo, a empresa ela tem a necessidade de contratar. Então, digamos que teve um aumento de demanda daqueles serviços que a empresa oferece, e a empresa, olha, preciso de contratar, vou precisar contratar um profissional. Na hora que a empresa ela precisa de contratar, a primeira coisa que ela vai avaliar é o custo necessário. A empresa ela precisa calcular o valor que ela pode investir nessa contratação. Até porque, como empresa, não tem como você contratar um profissional sem ter o dinheiro para pagar aquele profissional. Então, primeiro de tudo, você tem que entender, eu preciso contratar, mas quanto eu posso pagar por essa contratação? Depois disso, você vai descrever as atividades que precisam ser realizadas pelo profissional nessa contratação para atingir o resultado pretendido pela empresa. Depois que você descreveu todas essas atividades, você vai olhar dentro dos mais de 10 tipos de contratos que existem na área trabalhista, quais são as características desse contrato que obrigatoriamente a empresa precisa cumprir e como que elas se encaixam dentro das atividades e do custo que a empresa tem disponível. Então, primeiro, uma característica de subordinação. Aqui na característica de subordinação, a empresa ela pode direcionar o trabalho dos colaboradores. Ela pode criar regras, ela pode desenvolver aqueles empregados, ela pode treinar os empregados. E esses contratos que têm característica de subordinação são contratos como o contrato de trabalho, carteira assinada, contrato por prazo determinado, contrato por tempo parcial, contrato home office, regime híbrido, contrato intermitente. Esses contratos, ele tem característica de subordinação. Então, quem vai tocar o contrato é a empresa. Contratos com característica obrigatória de autonomia, prestação de serviço, freelancer, parceria. Esses contratos que têm a característica de autonomia, a empresa, ela pode ter um contrato bem escrito com aquele profissional, mas o profissional, ele vai realizar o trabalho do jeito dele. Ele não vai ter um horário para entrar na empresa, ele não vai ter um dia da semana certo para trabalhar. Mas a empresa, ela pode sim dar prazos para esse profissional entregar o serviço. Ela pode dar contexto para esse profissional da forma que ela gosta que esse serviço seja realizado. Mas ela tem que manter essa característica de autonomia. Outra característica obrigatória é a terceirização, que muitas vezes nós vemos no contrato de empreitada, no contrato temporário, no contrato de terceirização. Nesses contratos que têm característica de terceirização, quem vai direcionar o trabalho desse profissional é a empresa que assinou a carteira de trabalho dele, não a sua empresa que está terceirizando esse serviço. A sua empresa não pode direcionar o trabalho, mas você vai ter na sua empresa um profissional de uma outra empresa terceira, e esse profissional na sua empresa, ele vai poder ter jornada de trabalho, dias da semana certo que ele vai trabalhar, mas você não pode direcionar o trabalho dele.
Então, analisando aqui o seu custo necessário, a descrição das atividades, o que você precisa que esse profissional realize e as características de cada contrato, você consegue fazer uma escolha inteligente do contrato que mais se encaixa naquilo que você precisa. E depois que você fez essa escolha inteligente uma vez, você vai estar sempre fazendo a manutenção do contrato. Por quê? Porque, às vezes, você contrata alguém, carteira assinada, para cuidar do financeiro da sua empresa, para ter uma jornada de trabalho, dias da semana certa que ele vai trabalhar, mas você viu que o custo foi muito alto e não era isso que a empresa precisava, porque essas atividades davam para ser realizadas num contrato com característica de autonomia, como o contrato de prestação de serviço. Aí, uma próxima contratação, você usa o contrato de prestação de serviço e testa se aquilo se encaixa melhor no financeiro da sua empresa ou da empresa que você trabalha. E assim, você vai cada vez mais montando uma contratação trabalhista inteligente na empresa. Mas não se engane, achando que é só escolher o contrato trabalhista de forma inteligente que a empresa já está reduzindo gastos sem correr risco de ter processo trabalhista. Além da escolha inteligente, a empresa ela precisa saber lidar com as características obrigatórias do contrato escolhido para não ter o risco e gastos desnecessários com a fiscalização e a justiça do trabalho. Agora, você acabou de escolher o contrato trabalhista de forma inteligente. Só que essa escolha inteligente, ela te permitiu, primeiro, reduzir gastos. Para isso, para você, além de reduzir gastos, também ter a possibilidade de se livrar de problemas na justiça do trabalho, você tem que aprender a fazer a gestão, você tem que aprender a lidar com esse contrato trabalhista que você escolheu. E para isso, você vai utilizar o direcionamento do ciclo do ecotrabalhista. E como que funciona isso? Primeiro, nós temos uma estratégia multiplicadora de resultados. Então, você já escolheu o seu contrato de forma inteligente. Agora, você vai selecionar o profissional sob medida. Aqui, você precisa saber quem realmente você está procurando na área trabalhista. Porque quem não sabe, a pessoa, o profissional que está procurando, qualquer coisa serve. Depois, você vai ter um excelente contrato escrito. Vai colocar todas as regras e a forma que vai funcionar aquele serviço, para que tudo fique o mais claro e transparente possível entre a empresa e o profissional. Passando da estratégia, você vai ter uma comunicação de alta influência, e essa comunicação, ela precisa ser específica para cada tipo de contrato, porque o empregado carteira assinada, que você trata com subordinação, você pode chamar a atenção dele através de ferramentas de advertência, suspensão, feedback negativo. Você pode direcionar o trabalho dele, você pode desenvolver ele como profissional. Já o autônomo, você não pode. A sua comunicação com ele é referente apenas ao serviço, porque você tem que respeitar a característica de autonomia. O terceirizado, quem vai direcionar ele é a empresa que assinou a carteira de trabalho dele. Então, você que contratou um terceirizado, colocou um terceirizado dentro da sua empresa, você não pode ter uma comunicação direta com ele. Por isso que cada comunicação tem que respeitar o que é a característica obrigatória daquele contrato. Depois disso, você vai ter a técnica da comunicação influente para você falar da melhor forma com aquele profissional e engajar ele no projeto que você contratou. Depois, você tem a obrigação trabalhista blindada, que é o que vai te ajudar muito a manter a empresa longe de problemas com a justiça do trabalho. Então, você vai fazer a organização do pagamento necessário e, se precisar, e se der errado esse contrato, você vai ter a teoria do término do contrato sem processo. E depois que você termina esse eco, você vai estar sempre questionando e refinando as estratégias dentro da empresa. Agora, se você quiser se aprofundar mais no método da contratação trabalhista inteligente, entendendo passo a passo como implementar isso na empresa e se tornar um influenciador trabalhista, eu vou explicar para você como que funciona o curso A Influência Trabalhista. E o que é o curso A Influência Trabalhista? No curso A Influência Trabalhista, você tem acesso a aulas gravadas para assistir sob demanda, modelos dos mais de 10 tipos de contratos trabalhistas, modelos de todos os documentos da área trabalhista, suporte diário via e-mail,
E quais os modelos de documentos que tem no curso A Influência Trabalhista? Modelo de descrição de vaga para processo seletivo, modelo de advertência, modelo de suspensão, modelo de termo de câmeras, manual de regras, treinamento para a empresa. Aqui só de modelo que tem no curso A Influência Trabalhista, você está levando mais de R$ 3.800. E quais os modelos de contrato que tem no curso? Você vai ter acesso ao contrato de prestação de serviço, contrato de trabalho em teletrabalho, regime híbrido ou home office, contrato por tempo parcial, contrato de trabalho intermitente, contrato de representação comercial, contrato de empreitada, contrato de parceria, contrato de terceirização, contrato de aprendiz, contrato de estágio, contrato por prazo determinado, contrato temporário. Então, aqui, chutando baixo, imagina que cada um desses modelos de contrato que você vai ter acesso custa R$ 1.000. Só de modelo, aqui, ó, só de modelo, esses 13 tipos de modelo que você está levando, adquirindo o curso A Influência Trabalhista, nós estamos falando R$ 13.000 só de modelo de contrato que você tem acesso ao adquirir o curso A Influência Trabalhista. Então, além das aulas gravadas, dos modelos de documento, dos modelos de contrato, do suporte diário via e-mail, nós ainda queremos te entregar bônus ao adquirir o curso A Influência Trabalhista. Nesses bônus, nós temos as aulas semanais via Zoom, que são aulas que acontecem toda quinta-feira, às 8h no Zoom, e nessas aulas nós pegamos um tema para aprofundar ainda mais dentro da área trabalhista, e depois que nós falamos sobre esse determinado tema, nós temos uma verdadeira mentoria em grupo junto com os demais alunos do curso A Influência Trabalhista. Lá nós trocamos as nossas experiências, nós trocamos as nossas dúvidas, o dia a dia da área trabalhista, que nem sempre é fácil. Isso sem contar que numa dessas aulas ao vivo, eu ainda pego modelo de contrato para completar junto com você, para você não ter dúvida nenhuma, e para eu poder pegar realmente na sua mão e andar com você dentro da área trabalhista da sua empresa ou da empresa que você trabalha. Além disso, nós temos as oficinas ao vivo de prática trabalhista. Uma vez por mês, na segunda-feira, às 8h, eu faço uma oficina no Zoom com os alunos do curso A Influência Trabalhista para nós colocarmos a mão na massa, para a gente ir para a prática mesmo do trabalhista. E lá eu te ensino a conversar com o empregado na prática, analisar documentos e demais temas que são sugeridos pelos próprios alunos. Temos a auditoria trabalhista, pelo menos uma vez ao mês rola ao vivo para fazermos na prática e juntos uma auditoria trabalhista na sua empresa ou na empresa que você trabalha, para você conseguir identificar os erros na contratação e melhorá-los, reduzindo assim os riscos de ter processo trabalhista. Temos o canal no Telegram, que é um canal aberto para você enviar suas dúvidas sobre a área trabalhista a qualquer momento do dia. Temos a comunidade A Influência Trabalhista no Facebook. Lá você pode fazer network com os empresários e profissionais da área trabalhista e já aproveitar para trocar experiências com as pessoas que já passaram pelas mesmas situações que você provavelmente vai passar. Então, resumindo aqui, adquirindo o curso A Influência Trabalhista, você vai ter acesso a aulas gravadas e ao vivo, suporte comigo para eu te direcionar em todas as suas dúvidas da área trabalhista, modelos de documentos necessários na área trabalhista, e aqui, chutando baixo, você está levando R$ 3.800 só de modelo que você vai adquirir com o curso A Influência Trabalhista. Temos modelos de mais de 10 tipos de contrato da área trabalhista, e chutando baixo também, está levando R$ 13.000 só de modelo de contrato. E sem contar que com o curso A Influência Trabalhista, você não vai necessariamente ter um gasto, né, uma necessidade de contratar um advogado para estar atuando aí mês a mês na empresa, o que você poderia ter uma economia de R$ 2.000. Então, no curso A Influência Trabalhista, eu estou falando que eu vou te entregar R$ 18.800, isso sem contar o que a empresa vai deixar de gastar com multa, que hoje, no mínimo, uma multa na fiscalização trabalhista é uns R$ 3.000, e o que a empresa vai deixar de gastar com processo trabalhista, que é, no mínimo, hoje, um processo ali dos mais simples,
R$ 10.000 que a empresa acaba tendo de prejuízo. Então, tudo isso aqui, aula gravada, suporte comigo para eu te direcionar, para eu pegar na sua mão dentro da área trabalhista, modelo de documento, modelo dos mais de 10 tipos de contrato da área trabalhista, tudo isso você vai ter acesso adquirindo ao curso A Influência Trabalhista pelo investimento de 12 vezes de R$ 89,52 ou R$ 897 à vista. E você pode fazer o pagamento por cartão de crédito, cartão virtual da Caixa, boleto, conta da Hotmart e PayPal. O curso é 100% online e você pode acessar até mesmo no seu celular. Você recebe o login e senha no e-mail para ter acesso imediato ao conteúdo do curso. Adquirindo ao curso, se por algum motivo você não gostar da minha didática ou ver que não é para você, é possível pedir o reembolso do valor investido em até 15 dias. Sem qualquer questionamento da minha parte, você entra em contato com a minha equipe, faz a solicitação dentro do prazo e o valor será devolvido rapidamente para você. Algumas pessoas me perguntam, Mi, o curso funciona para quem acabou de se formar? Sim, o curso funciona. Para aplicar o conteúdo do curso, você não precisa de nenhuma formação específica. Até porque as partes mais técnicas, que são os modelos de contrato e documentos, têm aulas exclusivas que eu completo os modelos junto com você. Isso sem contar o chat aberto do Telegram, que você pode me mandar mensagem a qualquer momento, e as aulas semanais ao vivo, oficinas mensais de prática, que você pode tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. Mi, meu contador faz o departamento pessoal da empresa, devo fazer o curso? Com certeza, e eu vou te dar 3 motivos para isso. O primeiro, você precisa conferir se o trabalho realizado pelo contador está correto. Até porque, se ele errar em algo na área trabalhista, quem paga é você, e não o profissional que está fazendo o serviço. Então, fica de olho no trabalho dele. Você precisa saber cobrar os serviços da contabilidade, saber se as informações que a contabilidade te passa fazem sentido. E mesmo tendo um contador ou um departamento pessoal, a contabilidade não vai montar as estratégias do negócio, escolher seus contratos e ter uma comunicação de alta influência com seus empregados e profissionais que atuam na empresa. Mi, qual a diferença do curso para o que eu tenho na faculdade de recursos humanos ou de direito? O método da contratação trabalhista inteligente não está no ensino tradicional. Aqui no curso A Influência Trabalhista, você vai se tornar mais do que um profissional de recursos humanos ou um simples advogado trabalhista. Aqui eu vou te preparar para ser um influenciador trabalhista. Então você vai descobrir como gerar valor no seu trabalho e se destacar na área trabalhista, por conseguir reduzir gastos na empresa e influenciar os profissionais na melhora dos serviços realizados. Vai aprender a fazer o contrato, vai influenciar e engajar os funcionários, melhorando o ambiente de trabalho e trazendo mais reconhecimento para você. Vai obter conhecimento suficiente para assumir um cargo de gerência, sem ter qualquer medo. Vai conseguir uma promoção com o aumento do seu salário atual. O que tem aqui no curso, a influência trabalhista, é diferente de tudo que você já viu na faculdade e vai complementar com certeza a sua carreira. Outra pergunta que eu recebo, Mi, quem entra hoje está perdendo algum conteúdo do curso? E não, quem entra hoje não está perdendo nada. O curso possui aulas gravadas que já estão disponíveis para você estudar. Já as aulas ao vivo não são uma continuação do curso, mas sim aulas complementares para aprofundarmos em alguns temas e falarmos sobre dúvidas em gerais que você tenha sobre a área trabalhista. Outra pergunta aqui, Mi, eu tô crescendo e quero contratar mais pessoas CLT. O curso funciona para mim? O curso não só te ajuda, como te direciona. Nós temos mais de 10 contratos na área trabalhista. Por que você vai ser refém e contratar só CLT se nós podemos diversificar os contratos que a empresa usa e reduzir gastos com a contratação? E outra coisa, no curso você também vai aprender a lidar com esses contratos escolhidos de forma prática no dia a dia da empresa e assim não correr risco de ter processo trabalhista. Vou te dar modelo de contrato e te ensinar a completar, vou te dar documento que você precisa na área trabalhista e se ainda assim você ficar com dúvida, tem o chat do Telegram e as aulas ao vivo para te auxiliar com tudo que precisar. Então, se você quer descobrir como contratar com menor custo sem correr risco de ter processo trabalhista e tudo isso sem ter que gastar com advogado,
Clica aqui no link abaixo e entra por curso A Influência Trabalhista. Só quero te pedir uma coisa. Se você clicar no link aqui abaixo e se inscrever, entra no meu Instagram e me manda uma mensagem falando: Mi, eu entrei no curso, que eu quero falar com você e te conhecer. Bom, é isso. Um abraço e seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao curso A Influência Trabalhista.